Então, quando a gente vai para a Europa, por exemplo, é um mercado super competitivo, né? Então, o que a gente precisa adaptar, evoluir na nossa plataforma para atender os clientes lá, favorece muito a nossa base total de clientes. Quando você vai jogar War, você tem 10 exércitos, você não pode pegar os 10 exércitos e colocar um exército em cada região, né? Porque, cara, facilmente alguém vai lá, vai comer o seu exército e acabou, né? Assim, se a minha mãe perguntar o que a Sensidia faz, assim, cara, quanto tempo você tem, né? Vamos ver ali, né? Qual que é o vocabulário certo da maneira... E, por outro lado, quando você fala com o público técnico, né, bicho, ele já quer saber se, né, pô, é o REST, é a API, é todo o jargão das integrações ali, né? Quando a gente é bom de martelo, todo problema é prego, né? Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou o André Baldini e tô aqui com o meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande André. Tudo bom? Bom, graças a Deus. E hoje a gente trouxe um empreendedor de sucesso aqui da região de Campinas, né? Fundador e CEO da Sensidia, Kleber Bacilli. Prazer, Kleber. Tudo bom? Show de bola, muito bom. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado pelo convite aí. Que isso, prazer enorme ter você aqui. E, cara, conta pra gente o que é a Sensidia. Bom, vamos lá. A Sensidia, a gente trabalha num foco bem técnico, infraestrutura tecnológica, né? Então, a gente ajuda empresas a serem mais digitais, conectadas e abertas. Legal. Então, normalmente, a gente trabalha com grandes empresas, a gente foca no mercado enterprise. E dentro desse processo de transformação digital, as empresas elas estão... transformando as aplicações legadas, monolíticas, em sistemas mais modernos, investindo muito em computação em nuvem, né, cloud computing e aplicações móveis, né, e para que o desenvolvimento de novas aplicações e novas experiências digitais possa acontecer de maneira fluida, rápida e que essas experiências fiquem realmente incríveis, normalmente as empresas criam uma camada de APIs no meio para facilitar a comunicação entre os sistemas antigos, bancos de dados mais legados, né, e a gente a gente fornece uma solução de gerenciamento de APIs. Então, empresas que querem expor APIs para a construção dessas novas experiências digitais. Eventualmente, as APIs são usadas pelos próprios aplicativos móveis da empresa, eventualmente as APIs são usadas por parceiros externos que querem se comunicar com elas, né? Então, entenda a API como uma cola digital entre dois pedaços de software, né? Hoje está bem mais comum, assim, né? A terminologia API, a maior parte das empresas, de uma certa forma, já desenvolve, expõe, usa sempre que tiver base tecnológica, isso já é uma realidade muito presente, né? Mas podemos explorar um pouco? Claro. Um caso de API para que, eventualmente, aquele pessoal que não compreende exatamente onde que a API entra, você tem algum case, algum exemplo legal para contar para gente? De cliente teu, coisa do tipo? Temos, cara. Assim, a gente pode dividir os casos de uso fundamentalmente em dois tipos, né? Tá. Um são as APIs internas, que a empresa usa, sei lá, ela tem um banco de dados antigo, ou um sistema legado, e ela está construindo um aplicativo móvel e ela quer expor um certo dado de uma tabela que está no banco de dados lá, para esse aplicativo móvel consumir. As APIs, elas conseguem fazer de uma forma bem simples a tradução entre formatos e tecnologias antigas para formatos mais escaláveis, de nuvem, que são bem mobile friendly, né? Por exemplo. Então, esse é um caso de uso das APIs internas, né? E tem um outro tipo de uso que é quando o consumidor da API não é um aplicativo desenvolvido pela própria empresa, mas sim uma outra empresa. Então, isso é bem comum. A Superlógica disponibiliza APIs, né, para parceiros que constroem aplicações que integram com o software da Superlógica interagirem ali. Mas talvez dois casos bem comuns, né? Um são os marketplaces, que aí você pega o marketplace da Via Varejo, do Extra, por exemplo, né? Você tem hoje, sei lá, milhares de sellers, né, de vendedores que vendem os produtos ali dentro. Normalmente, o software desse seller, ele se integra com o marketplace através de APIs, né? Então, é uma forma de exposição de API para integração com parceiro externo. E o caso mais recente agora, assim, o Open Banking é um exemplo bem interessante, né? Que aí os bancos, pela regulação que o Banco Central determinou, eles expõem APIs que mapeiam para conta corrente, para dados do correntista, para transações, para iniciação de pagamento. E tudo isso é exposto através de APIs. E aí
outros bancos ou outras empresas que querem consumir essa informação e se integrar com o banco, ele vai consumir essa API. Então, fundamentalmente é uso interno para acelerar a construção de novas aplicações, de transformação, de integração entre aplicações também. E o segundo caso de uso principal é para exposição para quem é de fora, né? Legal. E aí, vocês, além de propiciar a construção, vocês também monitoram o funcionamento para garantir que a API está ok para que haja esse tráfego de informação entre sistemas e afins. Isso, a nossa plataforma ela acaba atuando no ciclo de vida inteiro, né? Tanto a plataforma quanto os serviços adicionais que a Sensidia presta, né? Então, para uma empresa que está planejando como ela vai expor as APIs, quais APIs ela vai expor, a gente tem um serviço para ajudar mais estrategicamente, assim, né? Aí a plataforma ajuda a desenhar boas APIs de forma segura, né? Então, mecanismos de autenticação, autorização, aí todo o controle. Quando você abre uma API para o mundo, qualquer um, eventualmente, pode consumir essa API. Então, você precisa ter todos os mecanismos de segurança. Hoje já é o maior vetor possível de ataque, não são mais os sites, né? Assim, são principalmente as APIs. Porque mesmo os sites também usam as APIs por baixo dos panos, né? Então, no final das contas, há uma preocupação grande, né, em ter tudo monitorado e bastante protegido, né? Então, a nossa plataforma acaba ajudando bastante em todos esses aspectos. Bacana. E como que nasceu a Sensidia, Kleber? Putz, cara, é uma longa história, mas... Bom, eu vou dar um passo para trás, então. Vou contar. Legal. Comecei a minha carreira na CIT, uma empresa de desenvolvimento de software de Campinas, né? Comecei como estagiário lá. Fui evoluindo, desenvolvedor, arquiteto, eu tenho um background bem técnico, né? E ali a gente desenvolveu uns ferramentais para acelerar o desenvolvimento de software da própria CIT. Então, o objetivo inicial era tornar a CIT mais produtiva. Naquele momento, a gente falava bastante de componentização, né? Então, se criavam componentes, as tecnologias eram bastante diferentes das de hoje, né? Era JB, COM, DECOM, Corba, né? Eram umas coisas bem diferentes do que a gente vê hoje. Mas a CIT desenvolvia isso, ela se diferenciava porque ela conseguia reaproveitar muito do que ela fazia num projeto, num próximo projeto, num outro projeto. Então, essa, digamos, foi a tese inicial do desenvolvimento desse ferramental, né? E aí, dentro da CIT, a gente entendeu que a CIT era muito focada no desenvolvimento sob medida para cada cliente, né? Ela não tinha um software e esse mesmo software ela vendia para múltiplos clientes. Então, era um bicho diferente ali, né? Então, a gente primeiro isolou criando uma business unit, né? Conseguiu vender o MVP desse software para os primeiros clientes ali, os primeiros 2, 3 clientes. A gente percebeu, cara, é um bicho diferente, eu acho que vale a pena a gente tentar trilhar um caminho separado aqui, né? E aí, foi aí que a gente fez o spin-off e criou a Sensidia. Então, a história da gênese, né, da criação da Sensidia ali é um caso de intraempreendedorismo, né? Então, era um colaborador da CIT, de bagagem técnica, né? E aí eu fui o responsável por liderar esse processo de separar de dentro ali. Claro que encontrou um terreno fértil dentro da própria CIT, né? Então, César, o Bruno e o Fernando, né? Os fundadores da CIT, eles apoiaram bastante esse movimento e foi aí que a gente começou a dar os primeiros passos como uma empresa independente. Né? Que bacana. E você, provavelmente, seus sócios são dessa época, os fundadores, ou não? Você levou sozinho? Como é que foi? Time executivo, né? Os founders da Sensidia sou eu e o Marcílio, né? O Marcílio, quando eu estava, nesse momento, construindo essa primeira plataforma aí que deu origem à Sensidia, o Marcílio estava num laboratório que a CIT mantinha na Unicamp. E uma parte da pesquisa que era feita nesse laboratório era muito alinhado com o que a gente estava construindo na prática ali, né? Então foi bem natural, assim, quando a gente montou, digamos, o primeiro time para começar a Sensidia, o Marcílio embarcou nessa história lá atrás, né? Hoje ele lidera toda a parte de geração de negócios e crescimento da Sensidia, né? Então marketing, vendas, internacionalização, e eu faço toda a parte estratégica, produto, pessoas, né? Bacana. E Kleber, assim, você tem um background técnico, né? E acabou ali desenvolvendo essa unidade desse negócio, esse MVP, tudo bem técnico, né? O produto é bem específico aí. E como é que foi na hora que, então vamos fazer spin-off, né? E aí você deixa de ser simplesmente um técnico, vamos dizer assim, e tem que mudar a cabeça para ser um empreendedor, né, dessa empresa que estava sendo desenvolvida ali, né? Como é que é o ajuste, né? O desafio que você passou e como é que você superou esse aprendizado, talvez, até que você teve, né? Hoje, quando eu olho para trás, eu consigo conectar os pontos, né? Enquanto a gente está vivendo, né, é muito difícil a gente, né, perceber exatamente tudo que está acontecendo ali, né? Naquele momento foi até um dilema, né? Pô, será que eu realmente levo isso adiante?
porque eu teria uma carreira promissora dentro da CIT ali mesmo, né? Mas eu acabei optando por mergulhar no desconhecido ali, né? E embora a gente tenha tido esse empurrão inicial da CIT, né? Então a gente já saiu com um produto no MVP pronto ali, já saímos com os primeiros clientes, né? Muito diferente da maioria das startups ali. Por outro lado, sim, foi esse empurrão inicial e agora segue aí, né? E aí tem características que a CIT ajudou muito conceitualmente, né? E tem... O processo de spin-off, ele também traz alguns entraves, assim, né? Porque, vamos, então, usar a força de vendas da CIT para nos ajudar. Então, a gente tinha o produto separado e tal, mas aí eu ficava indo lá no pessoal de vendas da CIT, pô, vamos lá, abre um cliente para nós, vamos junto e tal. E o que a CIT vende era diferente do que a gente vendia, embora o público fosse muito parecido, né? Isso, às vezes, atrapalhava a CIT, né? Porque, cara, começa a misturar o discurso, né? Pô, mas você está aqui para vender desenvolvimento de software, inovação, mas você está aqui para vender um pacotinho específico, né? Sim. Então, por bastante tempo, a gente ainda tentou usar, né? Claro, a estrutura da CIT ali, e em vários aspectos ajudou muito, né? Em outros, na verdade, acabou nos atrasando ao invés de acelerar ali, né? Então, acho que o ponto principal desse processo de spin-off é a gente conseguir mapear bem as dependências que a gente tem para a empresa-mãe, para a gente conseguir aproveitar o que... Boas sinergias, talvez, que pode ser, né? O que gera de positivo, né? E construir separado o que a gente precisa ser separado, né? E aí, assim, desde mindset geral, assim, né? De como a gente conduz as coisas, a todos os processos que uma empresa precisa ter, né? Então, né, como é que a gente faz o marketing, como é que a gente faz vendas. E às vezes a gente ia na CIT para tentar pegar um determinado processo para a gente usar aqui também, mas, cara, o ciclo de venda é muito diferente, o tipo de marketing é muito diferente. Então, às vezes, reaproveitar iniciativas da CIT para a gente era ruim, no final das contas, né? Mas o clique do empreendedor mesmo aconteceu principalmente quando acabou o dinheiro, né? Então, acho que esse é o ponto principal. A Sensidia foi fundada em 2007, né? E aí, assim, esses primeiros clientes, as primeiras licenças, os contratos de manutenção, naquela época não era SaaS ainda, né? Então, é uma época de licença mais manutenção, né? Então, a pré-história do software aí, quando a gente pensa no mercado de recorrência hoje, né? Que é onde a gente se encontra. Mas naquela época, assim, a gente vendia uma licença, beleza, uma pancada no caixa da empresa, assim, e aí 3, 4, 5 meses... zero, sem vender mais nada. Claro, tinha um suporte pequenininho que pagava, mas não era suficiente para manter a estrutura da empresa, né? E aí, ao mesmo tempo, a gente equilibrar a convicção que a gente tinha, né, de querer avançar mais rápido com a incerteza de, bicho, não sei quando que a gente vai fechar aquele contrato que tá quase saindo, mas que não sai nunca, né? Você olha para eles estão ali, né? O pipeline tá bom, né? Pô, mas vai fechar ou não vai, né? Então, um desafio muito grande ali. Aí, em 2008, a gente passou por uma situação mais difícil, assim. A gente tinha também, no comecinho, a gente teve um ou outro projeto de fomento. Então, teve um FAPESP, um CNPq. Legal. Conseguiu te apoiar. E aí, assim, esse também é uma faca de dois gumes, assim, sabe? Porque, ao mesmo tempo em que, beleza, a gente tinha umas bolsas, conseguia trazer algumas pessoas para o nosso time para ajudar no desenvolvimento que a gente estava fazendo. Por outro lado, é um dinheiro caro de você usar, né? Porque, cara, é cheio de regra. Aí você tem lá uma bolsa para contratar uma pessoa de mestrado, uma bolsa de R$600. Como é que você contrata um cara de mestrado com R$600? Então, assim, as regras elas eram bem difíceis, assim. Então, isso, de uma certa forma, também foi bom para a Sensidia em vários aspectos, né? Mas também tem que ser usado com bastante cautela, assim. Olhando para trás, talvez você não fizesse de novo. Um dos projetos que a gente fez foi bem legal, mas o outro foi ruim, assim, foi muito mais burocracia, prestação de contas. Esses projetos você precisa apresentar, ele tem um ciclo de aprovação longo, né? E a startup, cara, você tá voando, né? Entendeu? Daqui 2 meses o que você precisa fazer, você não sabia antes, né? Então, você vai aprendendo muito rápido, né? Então, esse dinheiro de fomento, ele não é tão fácil de se encaixar na dinâmica de velocidade e de incerteza de uma empresa nascente ali, né? Então, foi bem difícil. Bom, mas aí em 2018 os projetos acabaram também, né? Então, talvez a única vez na história da Sensidia que a gente precisou dispensar pessoas porque, cara, não tinha projeto, né? Assim, caixa. Eu e Marcílio, vários meses sem
receber nada, assim, sem ter nenhum tipo de retirada, né? Então ali foi bem tenso, e aí, beleza, fecha um contrato novo, dá uma respirada, ganha mais alguns meses, né? Então esse era um momento bem intenso, assim. E normalmente é desse tipo de situação que, cara, o empreendedor ele vai buscando alternativas ali, né? A tese inicial da Sensid era essa parte de reuso de software, né? Naquele momento, as grandes empresas estavam investindo bastante em arquitetura orientada a serviços, o SOA, né? Service Oriented Architecture. Estavam comprando pacotes IBM, Oracle de integração, ferramentas super complexas, né? Que estavam, de uma certa forma, relacionados com a temática de reuso, de web services, mas que eram uma infraestrutura toda nascente ali, né? E a gente acabou desenvolvendo uma expertise em cima desse tipo de solução. A gente criou um braço de consultoria para ajudar os clientes a ganharem um pouco de maturidade em arquitetura de integração e serviços, para que em algum momento ele pudesse comprar o nosso software, quando ele tivesse um pouquinho mais de maturidade ali, a gente entraria com a nossa solução, né? Então essa consultoria, no final das contas, ela serviu para dar, digamos, um pouco mais de conforto e previsibilidade na geração de receita da empresa, para que a gente pudesse continuar investindo no desenvolvimento da plataforma ali, né? Mas tem um ciclo importante no final das contas, porque dado que era algo bastante novo, você tinha que amadurecer, tinha que evangelizar, amadurecer o cliente para ele entender o quanto ele precisava de você. Então é bastante trabalho de evangelizar mesmo o mercado, né? Levar o que é arquitetura orientada a serviços, o que são web services, né? Como que é a arquitetura das empresas, ela pode ser montada de uma maneira a tornar a empresa mais ágil, né? Para que, digamos, a arquitetura e os sistemas não sejam vistos como o que impede a inovação, e sim como que acelera a inovação, né? Motor de inovação. Então, foi bem importante nesse momento, né? Só que aí a gente viu isso em 2008, mais ou menos, né? Lá por 2011, a gente que tinha nascido de dentro da CIT para nos tornarmos uma empresa de software e não de serviços, né? A gente tinha se transformado em 95% do resultado da Sensid era consultoria. Poxa. Tinha uma demanda muito grande, né? As grandes empresas estavam adotando muito esse tipo de tecnologia e a gente tinha ali um expertise muito valioso, né? Sim. Então, no final das contas, a gente foi crescendo nesses clientes. Aí tem um outro desafio do empreendedor ali, que é conseguir ter o foco necessário, né, para construir a sua trajetória. Um cliente era responsável por 70% do resultado da Sensid. Que risco, hein? Então, uma concentração enorme, né? E aí, assim, esse cliente atrasava, sei lá, por processos internos, burocráticos, lá o pagamento, cara, estremecia tudo. Né? Era feito castelo de cartas, né? Caramba! Então, assim, além da gente ter acabado focando muito mais em consultoria, né, em serviço ali, do que no que a gente tinha nascido, né, com o propósito de fazer, ainda tinha vários riscos para a continuidade do negócio, do ponto de vista de concentração ali, né? Mas, por outro lado, assim, a gente tinha convicção de que o expertise que a gente estava criando ali, né, o tipo de tecnologia e de experiência que a gente estava acumulando, ele era super valioso, bem na vanguarda, né, do que a gente estava construindo ali. E aí, foi em 2013 que a gente desenvolveu a nossa plataforma de gerenciamento de APIs, que é o que proporcionou o crescimento muito acelerado da Sensidia de 2013 para cá, né? Engraçado ter uma pessoa da Sensidia que fala que quando a gente é bom de martelo, todo problema é prego, né? E eu me lembro que a gente estava, nesse momento, fazendo muito mais consultoria ali, e tinha esse nosso software e tal, e uma seguradora brasileira nos chamou lá para falar que ele estava querendo expor ele, na época era web service ainda, né? Mas já era API, né? Eu queria expor uma API aqui para um parceiro conectar. Mas é uma API só, mas eu não sei, cara, se eu abrir isso aqui, bicho, qualquer um pode vir aqui, e aí posso impactar os meus sistemas internos, como é que eu vou fazer isso com segurança e, né, controle, monitoramento. E a gente falava, não, cara, mas você precisa montar um framework de governança da sua arquitetura de integração. Ele falou, não, tá bom, assim, eu acho que eu preciso disso também, mas eu quero um dia eu vou ter 100 desses serviços ou APIs aí, mas agora eu quero pôr né? E a gente falou, não, mas você tem que pensar nesse framework, que era o que a gente mais fazia ali, né? E beleza, acabou não dando certo naquele momento. Era MetLife até hoje. Eu acho que o Breno, que ele era o CIO naquele momento, hoje eu acho que ele é o CEO da MetLife Brasil, né? E acho que ele nem sabe, inclusive, que esse foi um exemplo
de como a gente não enxergou uma oportunidade que estava sendo colocada para a gente ali de forma muito clara, né? Incrível. Claro que eu, né, depois de anos, quando eu olho para trás, eu percebo isso, né? Naquele momento, Não, mas a gente só não conseguiu fechar um contrato, né? Porque a gente não percebeu essa oportunidade ali. Mas aí, um pouco tempo depois, na época era a Cenova, né? Hoje é Via Varejo, eles estavam abrindo o marketplace. Eles estavam montando a estrutura de relacionamento com os sellers que eu comentei lá, né? E eles queriam ter milhares, né? E eles estavam desenvolvendo a primeira integração com as primeiras empresas que iam publicar os produtos para vender no extra.com.br, que foi o primeiro marketplace do Brasil, né? E a maneira como eles estavam montando ali, não teria escalabilidade para conseguir ter muito sério, porque cada um era uma integração, era bem complicado, né? E naquele momento, sei lá, o Twitter tinha API, o Facebook tinha acabado, né? Era bem recente, assim, e tinha API também para integrar. E a gente falou, cara, mas se a gente usasse o formato de APIs modernas, com site de developers, né? Então, developers.twitter.com. Se a gente tivesse o desenvolvedores.extra.com.br, para que esses sellers que queiram se integrar possam fazer de uma forma um pouco mais self-service, eles tenham ferramentazinhas que acelerem a integração deles. Acho que essa é a forma de conseguir criar escalabilidade nesse relacionamento de parceria que eles estavam se propondo ali, né? Claro que a arquitetura interna, ela era toda mais antiga, né? Então, precisaria desenvolver tudo isso e precisaria ali no meio de uma solução de gerenciamento de APIs, né? O Rafael Barini, que era o gerente do Marketplace na época, a gente foi lá, desenhou uma arquitetura, colocou um API Manager ali no meio do caminho, falando, esse componente, então a gente ajudou a desenhar a arquitetura, e esse componente a gente quer vender como uma solução assinada, assim, é um software que a gente não tem, mas que a gente vai construir para vocês. Mas a gente quer levar para o mercado depois. Ele falou, cara, mas será que vai ter mercado para isso aí, né? Cara, acho que sim, né? O Twitter precisa abrir a API, as startups vão abrir as APIs. Quem sabe um dia até banco vai abrir a API, né? Então, olha lá, né? Que legal. Então, cara, vamos investir nisso, né? E aí, claro, quando você está contando com a parceria de um cliente para entrar numa nova vertical, ele falou, tudo bem, mas eu quero exclusividade de 2 anos, você não pode vender para ninguém de varejo. No varejo. É duro, hein? Não, cara, ninguém de varejo, assim, a gente já tinha na lista, né, todos os outros que a gente ia bater na porta. Aí começou, corta. Não, B2W não pode, não Mercado pode. Livre não pode. Nossa, Netshoes não pode. Cara, Pegar ou largar, né? Essa foi muito difícil, assim, né? Mas claro você comprou a briga. A gente negociou os termos, né? Então, a gente estava ajudando a Cenova, né, a Via Varejo naquele momento, a montar essa estratégia e tinha esse componente, além de outros componentes de software ali, né? O API Manager, a gente conseguiu ter 1 ano de exclusividade só. Alguns outros serviços ficaram 2 anos mesmo, né? E aí, claro que quando o Marketplace do Extra foi anunciado, cara, no dia seguinte, B2W, né? Todo mundo que estava no non-compete estava batendo na nossa porta, a gente, cara, não podemos, tal. Pô, daqui 1 ano, alguns a gente conseguiu ir, né, empurrando com a barriga ali, eventualmente era muito embrionário ainda para ele, né, porque precisava de muitas outras coisas além dessa solução, tanto que a gente chegou a fechar depois, né, de passado essa exclusividade. Até hoje a gente tem vários clientes desse segmento ainda que a gente fechou naquele momento lá, né, Netshoes, tem outros exemplos. Então, assim, foi dessa forma que nasceu a solução de gerenciamento de APIs da Sensilia. E a gente foi, digamos, essa categoria de produto a gente que criou aqui no Brasil, né? Então, de novo, a gente passou por essa questão de evangelizar o mercado. O que é uma API? Quais são as características de uma API? Como é que você desenha uma boa API? Como é que você faz a segurança de API? Então, a gente fez assim, muito conteúdo, muito webinar, né? Muita discussão com clientes para tentar, né, quebrar objeções ou contornar objeções para que esse tipo de conceito pudesse vigorar ali, né? Sim. E aí, assim, claro, hoje não se pensa mais em como é que você constrói um software que ele não tem API, né? Tanto as APIs que você vai construir na trajetória de desenvolver o seu software, quanto as APIs que você vai consumir de serviços que rodam na nuvem hoje, né? Então, você vai fazer uma checagem de identidade, antifraude, é uma API que já tem em algum lugar ali que você vai bater ali, né? Então, ninguém mais pensa em ficar reconstruindo coisas que já existem como serviço ali, né? Mas naquela época, assim, era tudo muito novo ainda, né?
Curioso. E aí eu me lembro especificamente da Superlógica, né? Assim, foi mais ou menos nesse momento que o Cera, cara, ele me chamou aqui, estava com um projeto de mudar radicalmente a arquitetura da solução, porque antes era meio monolítica, e ele queria fazer um core, e ter várias verticais que pudessem plugar nesse core, e eventualmente essas verticais nem precisariam ser Superlógica, poderiam ser outras empresas. E falou, cara, pô, desenha essa arquitetura, o que você acha dessa arquitetura, né? Pô, a gente ficou várias horas discutindo assim. Você falou pra ele, tá uma bosta? Não, mas eu achei, na verdade, incrível, assim, porque, cara, realmente ele tava desenhando diagrama mesmo, né? Pô, bem... Mandou bem? Foi bom, cara. Foi bom. Viu, Carlão? Mandou bem. Claro que a gente tava naquele momento ali, eu tava, né, com intenção dupla, né? Eu queria ajudar no redesenho dessa arquitetura, mas eu também queria incentivar que, cara, as APIs têm um papel importante aqui dentro desse desenho, né? Pouco tempo depois, a Superlógica até se tornou cliente da Sensidia e usa a nossa plataforma até hoje, né? Mas foi um momento bem interessante dentro dessa história toda aí. Eu diria, inclusive, até que essa mudança de arquitetura talvez é a grande base de tudo que foi construído depois na Superlógica, porque veio... Obviamente, as plataformas de RP e tudo mais. Quando o PJ Bank nasceu, o PJ Bank tem uma operação, obviamente, mas é uma operação pura e simplesmente de APIs. Né? Então, hoje a gente tem mais de 300 ERPs conectados ao PJ Bank, que basicamente, se conectam através de APIs. Então, a gente vende, inclusive, APIs. E outros clientes, muitos apps, alguns... que estendem o nosso software de gestão através das APIs. Então, não sabia que você tinha participado, né? Acho que um pouquinho desse... Você tem uma pedrinha importante ali, né, nessa construção. Nessa provocação nesse momento. Que legal. Bacana. E tem alguma, assim, algum cliente que você pode, enfim, não precisa citar o nome, mas que tem... foi curiosa a implementação, a disponibilização dessas APIs que tá no nosso cotidiano? Tem bastante, assim, o nosso business é mais indireto, né? Então, no final das contas, a gente como consumidor final, na nossa vida, a gente nem sabe o que está passando por trás ali, né? Mas, assim, por exemplo, a Cielo é um grande cliente, então aquela maquininha da Cielo, que é a Cielo Leo, que é uma máquina inteligente, ela permite que desenvolvedores construam aplicações que rodam dentro da maquininha, né? E para acessar as transações, sei lá, um programa de fidelidade que o restaurante quer fazer, ele consegue implementar dentro desse terminal inteligente, né? E isso é feito através de APIs também. Que legal. Hoje, assim, acho que em todos os segmentos, todas as indústrias, a gente tem exemplos bem interessantes, assim, do uso de APIs, né? É claro que tem as APIs que são monetizadas, inclusive. Você falou, né? PJ Bank, etc. Sim. Tem o Twilio, talvez seja no mercado global, né? A empresa talvez mais valiosa, cuja operação ela é totalmente através de APIs, assim, né? Então, para você enviar o SMS, enviar a mensagem, toda a comunicação que eles implementam é fundamentalmente através de APIs, né? Sim. Então, hoje, começa a ser comum nas empresas, além de você ter um Product Manager, né? O gerente do produto ali que vai pensar quem que é o meu cliente, como é que ele vai consumir o meu produto, a embalagem do produto, etc. A gente tem o API Product Manager, porque tem muitos produtos que são consumidos através de APIs, né? E aí, você precisa pensar também, como que o desenvolvedor que está do outro lado vai encontrar esse produto, essa API, né? Como que ele vai brincar com ela antes de efetivamente usar. Ela tem um modelo de negócio associado, ele tem que pagar ou não, né? Tem modelos diferentes também, né? Então, esse é um tipo de papel que empresas cujo modelo de negócio passa por expor as APIs e eventualmente até monetizar essas APIs, é um papel nascente, assim, né? Bacana, legal. E em que momento que vocês decidiram que chegou ao momento certo de fazer a expansão internacional? Bom, o lançamento dessa plataforma foi em 2014, né? A gente passou por esse processo de aculturar o mercado, né? Assim, e aí, claro, Cloud Computing, DevOps, tudo isso foi contribuindo para que as APIs, né? Para que as APIs começassem a se tornar muito mais populares, né? A gente foi colecionando clientes incríveis, né? Então, a transformação digital de várias empresas, a gente influenciou de alguma maneira ali, né? Incentivando a criação de APIs, ou com a nossa plataforma, ou né? com conhecimento e tal.
Aí a gente percebeu, lá por 2017, mais ou menos, bom, o problema que a gente resolve aqui é o mesmo problema em qualquer lugar do mundo, né? Então, cara, sistemas, necessidade de evoluir rápido esses sistemas, criar essa plataforma para facilitar o desenvolvimento de aplicativos móveis, né? Então, se conectar com parceiros externos, isso são em todos os lugares, né? Os concorrentes que a gente tem aqui são mais ou menos os mesmos concorrentes de outras geografias também, né? Então, não tem nada, digamos, que é muito regional, né? É claro que dentro do mercado de integração, você ter conector para, sei lá, para o Serasa, você ter conector para PJ Bank, acelera um pouco, né? Mas assim, via de regra, são mais ou menos os mesmos concorrentes. E a gente falou, vamos começar, acho que aqui a gente está jogando num campo que é talvez 3% do tamanho do addressable market que a gente tem aqui, né? Então vamos testar se os diferenciais que a gente conseguiu construir aqui, se eles também são percebidos em outras geografias, né? Legal. Aí em 2018, na verdade, a gente começou a tatear um pouco a América Latina fora Brasil, né? Então, a gente fez algumas tentativas no Chile, a gente não conseguiu muita atração ali. Aí Peru e Colômbia foi legal. Primeiro Peru, depois a Colômbia, a gente conseguiu atenção, nosso posicionamento, os clientes que a gente tinha, as histórias que a gente tinha construído aqui, elas eram bem reconhecidas lá, né? Então, sei lá, a empresa de cosméticos da Colômbia, ela admira a Natura, né? Ela conhece, ela admira a história da Natura. Então, o que a gente construiu, ajudou a construir junto com a Natura aqui, ela é bem reconhecida lá também. Então, claro, tem uma questão de não ser local, né? Sim. Que a gente precisou, claro, criar formas ali de tentar tirar essas objeções, mas a gente foi conseguindo obter uma atração inicial ali, né? Legal. É um contraponto interessante pensar que a gente, quando olha para a América Latina, poxa, às vezes até é pequena, né? Se pensar no potencial todo. Mas tem muita oportunidade. Não só tem oportunidade, como é legal isso que o Kleber trouxe pra gente, que, cara, tem muita gente lá fora, olhando o que tá acontecendo aqui. Tendo a gente como referência, né? Tendo como referência. Cara, vamos trazer pra cá, porque ali tá funcionando. E o Brasil, ele é, por si só, continental. Então, você pega uma operação dessa que funciona bem aqui, por que não lá, né? Por que não lá? Né? Até um desafio. E eu tenho uma pergunta também. Eu sei que você vai falar mais um pouquinho ainda sobre... A gente quer explorar bastante essa questão de internacionalização, porque vocês se provocaram. Como é que vocês decidiam? Agora vamos para onde? Como é que funcionava isso? Tem um dilema de foco, né? Porque assim, a gente está crescendo numa taxa muito legal aqui no Brasil, né? Será que se a gente desviar a atenção para outros mercados, acho que o mesmo dinheiro para gerar novos clientes lá, gerariam muito mais negócios aqui, né? Porque o custo de aquisição de um cliente novo no mercado novo é muito maior do que a gente crescer na nossa base e conquistar novos clientes no mercado que a gente já está, né? Se ele tivesse sido feito anos antes, talvez fosse cedo demais, né? Mas assim, a gente já tinha uma musculatura, a gente já tinha casos, acho que a gente tinha tese de diferenciação que poderia ser testada em outros mercados, né? E aí acho que é uma questão mais de relevância de mercado mesmo, né? A gente estava jogando o Campeonato Brasileiro, aí tem a Libertadores e tem a Champions League e tem a Copa do Mundo, né? Entendeu? Então, a gente também buscar nos tirar da zona de conforto. A gente sabia que novos mercados, eles vão adicionando requintes de demanda para a gente que favorece a nossa base de clientes aqui também, né? Então, quando a gente vai para a Europa, por exemplo, é um mercado super competitivo, né? Então, o que a gente precisa adaptar, evoluir na nossa plataforma para atender os clientes lá, eles favorecem muito a nossa base total de clientes, né? Legal. Então, assim, esse lance de competir com os melhores e estar nos melhores mercados, acho que também é uma questão de, assim, de nos desafiarmos. Pô, será que a gente é capaz de fazer, né? Vamos tentar, né? E assim, temos vários exemplos de coisas que não deram muito certo. América Latina, especificamente Peru e Colômbia, a gente conseguiu ter uma atração inicial legal. Aí a gente foi para a Europa, aí a gente sobe um degrau de mercado, né? Assim, não só as nossas referências do Brasil, elas são pouco conhecidas lá. É claro, né? A gente tem clientes com marcas globais, mas são menos conhecidas, como o próprio Brasil é muito pouco conhecido, né? Ainda mais a gente como provedor de infraestrutura tecnológica, né? Assim, claro, o Brasil ele é reconhecido mundialmente em vários segmentos diferentes, mas infraestrutura tecnológica não é um desses segmentos, né?
Então, assim, a gente precisou trabalhar a nossa branding, então tem, né, bastante desafio inicial da gente conseguir acertar o pitch para conseguir ser bem mais específico no problema que a gente está tentando resolver para conseguir conquistar os primeiros clientes, né? Aí tem o desafio de foco, a gente faz um pouco de correlação com o jogo War, né? A gente, quando você vai jogar War, você não pode, você tem 10 exércitos, você não pode pegar os 10 exércitos e colocar um exército em cada região, né? Porque, cara, facilmente alguém vai lá, vai comer o seu exército e acabou, né? Então, a gente vivenciou um pouco isso na Europa, né? A Europa, cara, UK é uma coisa, França, Alemanha, cara, cada um tem as suas características. Claro que tem os nórdicos que compartilham características, assim, mas a gente, num primeiro momento, a gente acabou meio que atirando para todo lado, assim, sabe? Então, isso trouxe uma dificuldade inicial de conseguir... Cara, o francês, ele gosta de falar o idioma francês. O alemão, ele gosta de se comunicar em alemão, né? Então, assim, tem várias características e particularidades de cada um desses mercados que tornou muito difícil, assim, a nossa entrada. A gente tem cliente na Suíça, na Lituânia, Inglaterra, mas, assim, a gente conseguir concentrar um pouco mais os esforços, né? Tá com os exércitos um pouco mais bem posicionados e a partir daí ir expandindo pro vizinho, é algo que a gente aprendeu um pouco nessa trajetória também, né? E nessa trajetória você contou algumas coisas que talvez não deram errado, né? Você pode citar nesse processo de internacionalização ou até mesmo no desenvolvimento do negócio aqui no Brasil? Eu não considero que deu totalmente certo ainda, né? A gente tá muito nessa construção, assim. Como não? Não, assim, a gente tá muito nessa construção ainda, né? Então, o mercado internacional, ele é gigante, a gente tá dando os primeiros passos ainda, né? Então, claro, a gente tem... Primeiro passo na Suíça, na Lituânia, né? Assim, a gente tem... Na Colômbia. A gente tem alguns sucessos. A Copa do Mundo ainda. Ele tá na Champions League. A gente tem alguns sucessos para compartilhar, assim, mas assim, é um processo em construção, né? A gente tá abrindo agora Estados Unidos. Então, o Marcílio, que é co-founder da Senseed, ele tá lá essa semana, que a gente acabou de contratar o nosso time de desenvolvimento de negócios lá, então a gente tá fazendo onboarding, né? Então, assim, esse é um mercado que o playbook é diferente, né? A gente criou um playbook para ir testando novas geografias. Agora, Estados Unidos é um bicho diferente, é grande demais, né? Então, a gente está tentando ser muito específico na sub-região, no tipo de cliente, no tipo de problema que a gente vai se propor a resolver lá, para não ter uma abordagem tão aberta, né? Esse é um ponto, né? Mercados muito grandes, você precisa ser mais focado para conseguir ter diferencial, né? Porque senão a gente concorre com Google, com MuleSoft, são empresas, que é Salesforce, né? Então são empresas muito grandes, né? Por que alguém vai comprar da Senseed e não vai comprar dessas empresas? Então a gente precisa conseguir encontrar o ângulo correto de competição ali, né? Sim. E aí cada mercado a gente busca o ângulo certo, assim. Legal. E deixa eu até explorar, porque você vende uma super solução de tecnologia ali de plataforma, só que do jeito que você está contando, você monta times locais para fazer esse atendimento local, presencial. É isso mesmo? Ou você tem uma retaguarda aqui que te dá todo esse suporte? Como é que... o desenvolvimento... nessa questão de vendas, né, de abrangência. Tá. O desenvolvimento da nossa plataforma é feito todo aqui no Brasil. Né? Hoje, eu ia falar Campinas, né? Mas na verdade já não já está bem espalhado, né? no Brasil todo, mas é feito por um time mais concentrado, né? Já o desenvolvimento de negócios, ele é feito localmente. Então, a gente tem time de desenvolvimento de negócio. Algumas, depende um pouco do estágio, né? Então, o playbook que a gente foi amadurecendo, a gente tem um momento que a gente está fazendo o discovery de um mercado novo. Então, nesse momento, a gente não tem ninguém contratado naquela região. Então, Colômbia, a gente não tinha ninguém na Colômbia antes. Aí a gente... cria ads, a gente patrocina um evento e alguém vai daqui lá para aquele evento, né? Tenta fazer a geração de leads daqui lá para amadurecer o lead, para conseguir uma visita e eventualmente, antes era presencialmente, mas passamos um bom tempo aí sendo tudo remoto, né? Isso até ajudou sem dúvida. Um pouco, né? Nessa questão de sentir a presença, né? Mas aí, digamos, esse é um momento em que a gente ainda está descobrindo o mercado. Esse playbook, ele tem, digamos, indicadores que nos levam a crer que esse mercado
ele pode sair do discovery e entrar para o validation. É o próximo estágio dentro desse playbook de evolução desse mercado, né? Então, se a gente tem um certo volume de oportunidades geradas, se a gente tem proposta colocada, se a gente tem um cliente, aí, claro, cada empresa, né, vai ter métricas totalmente diferentes, né? A gente criou um conjunto de métricas que nos levam a acreditar que a gente pode aumentar o investimento nesse mercado. Legal. E aí, nesse segundo estágio, aí a gente contrata um cara de vendas daquela região, a gente contrata um pré-venda técnico de lá, eventualmente o Customer Success, a partir do momento que a gente tiver alguns clientes, a gente já vai ter um Customer Success local, né? Então, beleza. Então, isso digamos, é o estágio de validation. Aí tem o estágio de scale, né? Beleza. Agora temos X clientes nessa geografia. Aí a gente vai para um estágio de escala, onde a gente vai ter um time um pouco maior lá de geração de negócios, de acompanhamento dos clientes, eventualmente até suporte, né? Aí varia um pouco. Legal. Então a gente tentou... isso foi um negócio que a gente aprendeu também, né? Porque nessa linha de não espalhar todos os exércitos, a gente não consegue fazer discovery de 15 mercados ao mesmo tempo. A gente consegue fazer discovery de 2, né? Validation de 1, né? Entendeu? Então a gente foi também... É caro, né? Claro, o custo de aquisição de um cliente no início ele é muito caro, né? E aí também tem essas métricas que servem de guardrails pra gente, né? Então, quanto tempo eu vou investir para começar a colher os resultados ali, né? Então, a gente faz esse planejamento, vai vendo esses sinais e esse playbook ajuda um pouco a determinar esses guardrails ali, né? Porque imagino que até e óbvio, né? No mercado novo, então, nem se fala, mas o próprio ciclo de venda, o teu ciclo de venda, ele não é curto. Não, é de 3 a 6 meses. 3 a 6, né? Talvez todo o conteúdo que você tenha gerado já vai amadurecendo o cliente, preparando ele para quando ele talvez entre em contato contigo, ele já está mais, no mínimo, familiarizado com aquilo que você faz e oferece. É isso? O ciclo de venda antes era 1 ano e meio, assim, né? A gente tinha que... Jura? Convencer o cliente que a API era algo que valeria a pena explorar, né? E aí, eventualmente, depois, no final de todo esse convencimento, eventualmente ele usava uma solução concorrente até, né? Mas assim, beleza, faz parte do trabalho de evangelizar ali, né? Hoje o evangelismo é muito menor, assim, né? Já sabe que vai precisar das APIs, então a gente já hoje tem RFP, né? Assim, clientes estão mais organizados para comprar esse tipo de tecnologia, né? Legal. Aí também tem, por exemplo, o Open Bank que eu comentei, a gente tem solução para ajudar os clientes a expor as APIs exatamente de acordo com a regulação, todos os mecanismos de segurança, de consentimento, tudo isso foi desenvolvido na nossa plataforma para a regulação brasileira e europeia. E aí, assim, aí tem deadline, entendeu? Porque aí o Banco Central fala até o dia tal, esse tipo de banco tem que entrar. Isso gera um sentimento de urgência. Então, o ano passado, por exemplo, o nosso ciclo de venda encurtou, porque, cara, teve processo de venda de 1 semana e meia, assim. Entendeu? O cliente, ele tá pressionado, ele tem essa regulação, a empresa é compliant, já tem esses 10 bancos aqui que usam essa solução, tá beleza, pronto, fechou, né? Então, essa urgência encurta mais, né? Mas é característica de ter um ambiente regulatório nascente, meio nervoso ainda, né? Qual que é a estrutura hoje da Zensidia? Tamanho e tanto Brasil quanto fora? Cara, hoje a gente está com 760 pessoas, é gente pra caramba, em todas as áreas, né? A grande maioria no Brasil, na América Latina, 17 pessoas, na Europa, menos de 10, umas 8. Estados Unidos, as primeiras pessoas entrando agora. Mas se você pegar esse time e você separar entre time técnico, time comercial, por exemplo, ou de atendimento, metade criando? Hoje a gente desenvolvedores, tem... né? Sim, talvez 70% da empresa é desenvolvimento, né? Desenvolvimento. Seja desenvolvimento da nossa plataforma, seja o atendimento específico para cada cliente, né? Então, esses clientes que eu citei, normalmente a Zensidia ajuda no ciclo de vida das APIs lá, né? Então, a gente ajuda a desenhar as APIs, a gente faz a 4 mãos com o cliente ali. Entendi. Né? A gente ajuda a criar os mecanismos de segurança das APIs. Às vezes, quando a empresa
oferece API para desenvolvedor externo, a gente ajuda até no suporte ao desenvolvedor externo. Então é um tipo de serviço adicional que está ao redor das APIs ali também, né? Isso acaba também precisando bastante de gente ali para ajudar. E a gente contrata profissional, mas vem um ser humano junto, né? Então, opa, lógico. 700 e poucas pessoas lá. Então, assim, é maior do que a gente imaginava até que... Aliás, e até pegando esse ponto, como é que é essa questão da cultura, né? Que você teve que, enfim, não só por conta da pandemia, mas também essa questão da internacionalização. Como é que vocês estão conseguindo, né, manter aí a cultura, ajustes que vocês estão fazendo? Acho que esse é um assunto que eu tenho empreendido uma parte importante do meu tempo, assim, sabe? O desafio de comunicação, ele não é linear, né? Então, quando você tem 100, é mais do que o dobro de difícil do que 50, né? Então, para você garantir que as pessoas estão engajadas, que a gente está todo mundo olhando para os mesmos objetivos, remando para o mesmo lado, né? Então, acho que isso é uma parte importante da minha atenção, assim, né? Como a gente cresceu em pessoas de forma bem rápida, assim, nos últimos anos, né? A gente tem uma preocupação bem forte na escalabilidade da nossa cultura, né? Então... ali em 2018, mais ou menos, 2017, a gente estruturou muito melhor a nossa área de cultura e talentos ali, pessoas, né? A gente tinha várias questões que estavam relacionadas à cultura, que estavam muito na minha cabeça do Marcílio, a forma da gente se relacionar com o time, né? A gente estruturou muito melhor isso, né? A gente criou os nossos valores principais, a gente simboliza por hashtags, né, para ficar fácil das pessoas pegarem esses conceitos, né? E a gente usa essas hashtags em diversas situações ao longo da jornada do colaborador ali, né? Então, na entrevista a gente fala, no processo de onboarding a gente fala muito, o reconhecimento, a premiação, vários ritos da empresa, a gente retoma isso para que isso seja algo realmente vivenciado, assim, né? E aí eu me lembro, o trigger para a gente, né, fazer esse investimento mais forte na vivência da nossa cultura foi que, acho que 2016, mais ou menos, eu fui convidado para fazer uma apresentação sobre cultura corporativa e tal, e na época o Petrolão estava estourando, né, escândalos de corrupção enormes, assim, aí eu fui entrar no site das construtoras que estavam envolvidas nos escândalos de corrupção. Em todas elas tinham lá ética e transparência. Eu falei assim, naquele momento, né, trigou algo na minha cabeça, concluindo que eu não sei muito bem como vai ser a cultura da Sensidia do ponto de vista estrutural, assim, mas eu sei como não vai ser. Assim, não vai ser algo que está escrito na parede ou no site, em algum lugar, e que ninguém vai valorizar e reconhecer, entendeu? E praticar, né? Então, a cultura, ela é uma parte do que a gente é na essência e uma parte do que a gente quer ser, né? Claro. E ela, né, evolui com alguma frequência, assim, mas é importante isso estar no dia a dia das pessoas, né? O nosso processo de onboarding é um processo bem legal, assim, as pessoas valorizam bastante, né? E numa taxa de crescimento alto, as pessoas que estão entrando agora, provavelmente elas vão receber pessoas novas daqui a pouco, né? Então, acho que meio que acaba criando um círculo virtuoso, né? De a pessoa que ela é bem recebida, ela tem o buddy dela lá que ajuda, né, no dia a dia, nos primeiros passos, ela vai ficar feliz em ser buddy de alguém que vai entrar daqui a pouco, né? Então, aí tem vários aspectos assim, que a gente... E esse crescimento que você falou que foi bem acelerado nos últimos anos, principalmente, você se recorda quando no início da pandemia, por exemplo, com quantas pessoas você encarou a pandemia e hoje, né? Hoje você falou de 760 pessoas, mas como é que foi na época? O último kickoff que a gente fez presencialmente foi em 2020, né? Um pouquinho antes da pandemia. A gente estava com 240 pessoas, mais ou menos. Caramba. Que foi um evento enorme, presencial, que a gente fez, né, as metas do ano, todo mundo naquela vibe super bacana, assim. Então foi na primeira semana de fevereiro de 2020. E aí é engraçado, eu faço parte de vários grupos de empreendedores, assim, e, claro, estava percebendo a pandemia, mas acho que minimizando o possível impacto para a gente, né? E nesse grupo começou, assim, várias discussões. Gente, vocês vão entrar em remoto? Pô, a gente já quer entrar em remoto. Eu falei, cara, sério? Assim, mesmo, né? Aí eu comecei, cara, eu me sensibilizei com essa discussão. Pô, a gente trocou muito ali.
Ele falou, cara, não, precisamos fazer pelo menos um teste para ver se a empresa funciona cada um da sua casa, né? A gente tinha, cara, uma ou outra pessoa remota só, assim, era muito oportunístico, assim, né? Para alguma situação particular. Então, todo mundo ia para o escritório todo dia, ou para a Sensidia, seja Campinas, BH, Rio, Porto Alegre, a gente tinha algumas unidades, São Paulo, ou assim, ou para o cliente, né? Dependendo, né, da área que o cara tá, às vezes ele ia diariamente para o cliente lá. E aí a gente falou, cara, não, vamos fazer um teste de home office. No dia 17 de março a gente marcou. Eu me lembro que foi o primeiro dia que morreu uma pessoa no Brasil, né? A gente tinha marcado uma semana e meia antes. Então esse dia a gente vai fazer um teste, beleza? Tá bom, todo mundo vai trabalhar de casa. E aí quando a gente fez esse teste, todo mundo trabalhou de casa, assim, a grande maioria das coisas funcionou normal, alguns processos ficam meio zoados, assim, né? Sim. E aí a gente falou, cara, esse vai ser um teste em produção, ninguém mais vai voltar. Então, a partir de hoje, todo mundo fica em casa. Aí, claro, onboarding de pessoas, né? Como é que a gente vai entregar computador, fone de ouvido, mouse, etc, né? Aí as pessoas, eventualmente, não estavam preparadas nas suas casas, né? Para poder... então, cara, quem precisa de cadeira vai na Sensidia e pega a cadeira. Só anota num papel lá que está pegando a cadeira pra gente não perder o controle depois. Quem precisa de um display externo, beleza, vai na Sensidia, pega o monitor aqui e leva para casa. Então, a gente foi, né, corrigindo essas questões aos poucos e foi... 2020 rolou, assim, até hoje. Agora tá no modelo mais híbrido, né? Assim, algumas pessoas estão indo pro escritório, mas a grande maioria tá já... E como a gente cresceu bastante, assim, muito das pessoas novas que entraram, elas já entraram no modelo full remote. Né? Então, elas vão vir para a Sensidia eventualmente, em algum evento, alguma coisa assim, mas vão trabalhar de casa majoritariamente. Não, mas você tem noção, 2/3 da tua empresa hoje chegou em tempo remoto. Então, animal, né? É animal, mas e a cultura, você está conseguindo? Como é que você consegue manter? Eu acho que, né, se fortaleceu, cara. Se fortaleceu? A gente faz o ENPS, né? A gente roda a pesquisa interna. Sim. A gente tem GPTW e tal, né? Pesquisa aberta, assim, mas a gente faz a pesquisa interna lá que a gente faz trimestralmente. Tá. Se pegar de 2017... o nosso ENPS era tipo 42. O nosso ENPS hoje é 85. Pô, que bacana. 85. Então, de menos 100 a mais 100, né? Assim, promotores, detratores, etc. 85. Então, é altíssimo, assim, né? E aí, eu não sei tão bem o porquê, assim, né? Claro que eu tenho, acho que, alguns elementos contribuindo. Por exemplo, a gente faz uma reunião que era mensal antes, a gente chama de What's Going On, que era... um all hands meeting, todo mundo da empresa. Antes a gente fazia em Campinas, no auditório, e transmitia para quem ficava em outras bases, né? E acontecia uma vez por mês, a gente mostra os resultados, receita, o que está indo bem, o que está indo mal, as principais iniciativas. Então, uma agenda bem importante, assim, para a gente de alinhamento, né? Quando a gente foi para o remote, ali em março de 2020, cara, virou toda semana. Bacana. Semanal. Então, toda sexta-feira de manhã... a gente roda uma sessão com 700 pessoas online para falar, bicho, o que está acontecendo, as iniciativas, resultados, etc. Claro que as primeiras ali em 2020, elas eram... Cara, e aí, vai voltar, não vai voltar? Pô, a Sensidia vai ter que demitir, não vai? Então era muita incerteza ali. Eu lembro que as primeiras, eu mostrava, cara, manchete, ó... pandemia tá ficando pior, quantidade de casos, assim, a gente tava mais monitorando a condição sanitária do país do que especificamente a Sensidia, né? Então, a gente fez esse primeiro movimento para proteger as pessoas, né? Garantir que tá todo mundo saudável e isolado ali. Depois, a gente se aproximou muito dos nossos clientes, né? A gente tem muitos clientes em varejo, né? Pô, Cinemark, né? Nosso cliente. Cinema, cara, fechou tudo, né? Como é que a gente vai fazer? Só que, assim, o digital é a única coisa que sobrou para a maior parte desses clientes, e é onde a gente está presente, né? Então, claro, a gente foi solidário com muitos clientes, beleza, não paga nada agora, paga mais para frente, vamos ver como é que a gente resolve, mas a gente não perdeu nenhum cliente durante a pandemia, e a gente percebeu que, na verdade, para a gente estava potencializando, então a gente ficou, sei lá, uns 2 meses sem contratar ninguém ali em modo de observação, né? Mas aí, essa proximidade com os clientes, a gente percebeu que, não, cara, vai gerar mais demanda do que risco pra gente, né? Legal. Então a gente voltou a pôr o pé no acelerador ali. Você até comentou, né, sobre a questão das boas práticas, o desenvolvimento das APIs, tudo, né? E a questão de segurança, escalabilidade e tal.
Com um crescente, né, de tentativas de invasão, né, hackeamento aí, tal, de empresas, como é que a Sensia já atuou? Se teve algum caso, né, em gestão de crise para ajudar esses clientes e como é que foi isso? Você tem algo que você pode compartilhar com a gente? Bom, a gente tem toda a preocupação interna da nossa plataforma de proteção, né? Então, aí tem dezenas de ações, desde teste de invasão, pen test, né? Então, tem certificações, PCI, ISO, então, tem muita coisa que a gente vai mexendo para que os nossos processos, a arquitetura da nossa solução, ela consiga blindar, né? Ou se proteger bastante, né? Desse tipo de ataque. E, além disso, assim, claro, a gente vivencia o dia a dia da arquitetura dos nossos clientes, e quando tem um problema de vazamento de dados ou de indício, talvez, né? Assim, o que mais acontece, na verdade, são indícios, né? Pô, será que aconteceu alguma coisa aqui? Vamos investigar. Então, a gente normalmente ajuda, nossa plataforma tem muito log que passa ali, né? Das transações das APIs, então é um lugar que digamos, fácil da gente obter sinais de problemas que possam estar acontecendo, né? Ajudando a identificar possíveis sinais que possam estar acontecendo ali, né? Além de, no design das APIs, a gente ajudar o cliente na revisão se as políticas de segurança que deveriam estar presentes nessas APIs, se elas estão ok, né? Se estão, né, ajudando a fazer essa revisão, e em momentos de situações, né, de ataque, assim, a gente está junto ali para ajudar a identificar, né? Legal. E é engraçado que esse é o tipo de situação, cara, que é todo mundo muito solidário, assim, né? Então, cara, a gente, né, qualquer empresa, e para quem tá, né, na área de TI, assim, quando a gente ouve que uma empresa sofreu, cara, pode ser o seu pior concorrente, cara. Você vai ficar solidário, falando, cara, puta, isso poderia ter acontecido comigo, cara, né? Então Aconteceu, né? Acho que até para trazer um exemplo prático aqui numa situação da Superlógica, isso aí tem muitos anos. A gente trabalha com boleto e tinha o problema lá da cópia do código de barras, né? A mudança do código de barras. E aí eu lembro que o Carlão falou, poxa, o Carlos Cartuceira, né, CEO do Superlógica, ele falou, pô, conseguimos resolver, encontramos uma solução aqui, né? E ele ligou para um dos nossos concorrentes e falou, pessoal, eu encontrei, né? Aqui tem uma solução, porque tinha muita gente sofrendo do mesmo mal, né? E um problema, quando você tem um problema desse com tecnologia, se questiona toda a tecnologia envolvida na indústria ali, né? Sim. Então, a gente até contribuiu para um concorrente resolver o problema com boleto, com fraude de boleto que estava acontecendo. Porque para a gente não era interessante voltar, não, esse negócio de pegar boleto pela internet aí, ou pegar, é problema, né? É legal isso daí, é um exemplo, vai respingar em você, né? Então, tem que ser solidário. Né? Vai. Mas aí, Kleber, o que eu queria explorar contigo é o seguinte, cara, você veio num crescimento super acelerado, né? Aí chega 2021, como é que foi a busca pelo investimento? Você buscou, foi ativo na busca, né? Qual que é a tese da Sensia? Abre aquilo que você pode, não precisa entregar todo o ouro. Legal. Mas como é que foi? Assim, a gente já era presente em Gartner, Magic Quadrant, Forrester, né? Então, de uma certa forma, a gente tinha uma notoriedade global, assim. Então, vira e mexe, algum investidor entrava em contato comigo, né? Para entender mais sobre a Sensia, o estágio que a gente estava, tamanho e necessidade de funding e tese de crescimento, né? E, a princípio, assim, a Sensia, né, a rentabilidade era bem pequena, porque a gente, né, reinvestia tudo para acelerar o crescimento, mas ela era uma empresa que a gente não estava buscando capital, né? Sim. Até a gente começar a investir no mercado internacional. Tá. A Europa, em particular, né, até pela diferença de câmbio, né, assim, a gente percebeu que o mercado é muito maior, mas para a gente poder rodar esse playbook, fazer esses testes e patrocinar o evento importante ali, contratar a pessoa, se a gente perceber os sinais certos, com a grana que a operação gera, a gente vai demorar muito tempo, né? Tá. Então, ali foi no final de 2019, a gente começou realmente um processo de buscar, de fazer uma rodada, né? Um fundraising ali. Então, a gente começou a estruturar um pouco, né? Cara, desenhar o pitch, entender
o potencial de crescimento da Sensidia, até calibrar as métricas, né, assim, porque as métricas SaaS, né, então a MRR, né, Dollar Retention, todas as métricas principais, assim, então custo de aquisição de cliente, beleza, elas são fáceis de você entender, mas elas têm vários elementos que são capciosos na forma de você calcular, né? Sim. Então, a gente foi estudar isso muito mais a fundo, fomos falar com benchmarks da Sensidia, né? E aí a gente começou ativamente a procurar. Eu peguei todos aqueles e-mails que eu tinha recebido, as conversas que eu tinha tido nos últimos 2 anos, quando a gente não estava interessado, né? E aí a gente começou de novo a fazer um contato ativo, né? E aí, assim, claro, tem as características, tem fundo que é internacional e ele nem investe no Brasil, né? Assim, então você tem que buscar entender o seu tipo de empresa, para o mercado que você trabalha e para a tese de crescimento que você tem, quais são os fundos que mais se seduzem e que investem com mais frequência nesse tipo de tese, né? E aí a gente foi afunilando, né? A gente conheceu a Riverwood, que foi o fundo com quem a gente fechou essa rodada, e eles tinham a nossa tese Core Tech explorando o mercado global, né? Eles têm Vetex, tem Globant, tem Technicis da Argentina, né? De Core Bank. Você tinham várias empresas no portfólio deles que tinham feito essa trajetória, né? A gente falou, pô, então, beleza, tem um dinheiro, mas tem um track record ali interessante, né? E aí a gente foi mais forte na conversa com eles, a gente deu preferência, assim, nessa conversa, e a gente foi afunilando, né, até... Então, só que aí, no começo de 2020, veio a pandemia, a gente ainda não tinha falado com a Riverwood naquele momento, a gente falou, cara, vamos dar uma segurada, já nem sei mais o que vai acontecer, né? A gente voltou daí em julho, mais ou menos, a gente falou, não, vamos retomar o projeto de fundraising, aí a Riverwood, a gente conversou nesse momento, mais ou menos outubro, sei lá, a gente afunilou para um term sheet, aí, né, discutindo todos os termos, etc. E acabou concretizando no fechamento do deal no começo de 2021. Né? Legal. Que legal. Bom. E quando você fala, né, até para explorar um pouco, porque você fala, poxa, ok ser mais caro lá fora, mas você falou um negócio que me chamou bastante atenção. Você falou, poxa, o mercado na Europa ele é muito maior do que no Brasil. Muito maior quanto? Você tem, o mercado, tem lembrança? O mercado de infraestrutura de software, né? Assim, a categoria, a macro categoria onde a gente se encontra, não especificamente API Management, mas dentro de infraestrutura de software, a América Latina é 3% do mundo. 3%. Brasil, 2% desses 3%, né? Na América Latina. Estados Unidos, 51%. Europa, 27%, mais ou menos. Então, fatalmente, a China deve ter os seus 20 e pouco. A China, Japão... toda... Ásia. Mas vocês olham também para China, Japão, ou é um mercado muito diferente? Ainda não. A gente, em algum momento ali atrás, a CIT tem uma operação Japão e China, né? Então, a gente explorou um pouco, né? Conversamos com pessoas ali, mas a gente nunca fez um investimento mais coordenado ali, não. Né? Foi mais só um pouco de estudo, né? Então, na linha de também tentar focar um pouco, assim, acho que o mercado assim, disparado mais importante, o americano, onde a gente quer agora comprovar um pouco a nossa tese. Interessante. E vocês, talvez até eu estou conjecturando aqui, me diga se eu estou certo, né? Ok, foram para Peru e Colômbia, aí ao invés de ir direto para os Estados Unidos, vocês tentaram na Europa primeiro para sentir, poxa, deixa eu ver aqui como é que funciona a tração na Europa antes de ir para os Estados Unidos ou não? Nos Estados Unidos você já tinha tentado alguma coisa? Não, foi antes de ir para os Estados Unidos. Assim, a gente, como o Open Banking estava começando a aquecer aqui no Brasil, assim, a regulação estava começando a ser discutida, na Europa o Open Banking já tinha um pouco mais de rodagem. Né? Entendi. E o Financial Services, né, a vertical de Financial Services no Brasil é a principal vertical para a Sensidia, né? Tá. A gente falou, cara, o UK é muito forte, né? O PSD2 nasceu ali, então vamos fazer primeiro um teste ali, se a gente comprovar tração nesse mercado, aí a gente vai para os Estados Unidos, né? Então esse foi mais ou menos o racional ali. Ah, legal. Bacana. E provavelmente você está super inserido nessa questão do Open Banking, mas conta um pouquinho para a gente, eventualmente o pessoal não está familiarizado com isso. O que é que o Open Banking vai possibilitar para as pessoas, né, no mercado nacional? Tá.
Acho que assim, isso faz parte de um mindset, de uma trajetória do Banco Central, que é de aumentar a competitividade, aumentar a qualidade dos serviços para o consumidor final, a variedade de serviços também, né? Então está dentro, o Pix é um exemplo muito, muito forte disso, né? Tentar desconcentrar também um pouco, né, dos principais players ali, bancos ali, né? Então, o Open Banking ele determina uma forma padronizada para que as instituições financeiras possam trocar informações sobre serviços e histórico de cada cliente, de forma consentida, claro, para que aumente a visibilidade sobre um determinado histórico de um cliente para poder oferecer condições mais vantajosas para ele. Gerar uma competição ali, né? O caso, talvez o mais claro assim de pensar, né, você tem o seu banco onde você tem 20 anos de relacionamento com ele tem um histórico muito forte seu e ele pode oferecer um produto de crédito para você. E aí, só que tem muitos bancos nascentes que ele não sabe quem você é. Então, se você fornecer para esse banco nascente uma parte desse histórico, ele vai poder oferecer um produto, uma condição muito mais alinhada com esse seu histórico, né? Sim. E aí, provavelmente, muito melhor do que o incumbente ali, entendeu? Então, via de regra, assim, esse é um exemplo, né? E aí, dentro dessa mesma estrutura de disponibilização de dados de forma estruturada, né, via APIs, com o motor de consentimento, o que o Banco Central foi criando foram ondas ou fases de tipos diferentes de serviços que precisam estar compliant com esse modelo, né? Então, o primeiro foram serviços muito básicos, né, de quais são os produtos, dados cadastrais dos próprios bancos, né? Sim. Sem envolver no primeiro momento o dado do cliente, né? As transações em si. Aí foi só um pouco mais ali na frente que o consentimento realmente começou a funcionar, né? Que aí é o cliente consentindo que ele fornece para essa outra instituição financeira dados, acesso aos seus dados ali, né? E aí, assim, tem um pouco de preocupação também, porque, por exemplo, quando a gente pensa na LGPD, né, provavelmente vocês e todo mundo que está assistindo em casa, todo site que você entra te pergunta do cookie lá e você dá um ok, entendeu? Então, às vezes, tem um movimento que vem para tentar proteger o consumidor e acaba tendo efeito contrário, né? Porque antes ninguém perguntava se você estava ok com os cookies, então estava meio no limbo, né? Essa relação do quanto de informação que ele pegava. Agora ele vai e te apresenta isso, você dá ok e você está autorizando ele gravar tudo e ninguém se preocupa com o que está autorizando ali, né? Tem uma preocupação genuína do Banco Central e de todos, né, os envolvidos ali em tentar garantir que as informações, o acesso a essas informações, eles são consentidos com bastante critério, né, para que as informações realmente possam gerar benefício para o cliente final ali. Legal, e com clareza daquilo que você está oferecendo para quem. Isso, por quanto tempo. Por quanto tempo, eventualmente, se necessário. Legal. Bacana. Muito bom. E você falou, na Europa isso estava um pouco mais desenvolvido. Olhando para o mercado que você já tem atuado lá fora, o que você percebe? Tem mais... A competição aumentou de fato? Como é que você tem observado? O mercado lá, ele teve um primeiro impacto, né, dessa regulação. Lá, o GDPR, né, que é o LGPD, a versão deles do LGPD, quer dizer, a nossa versão do LGPD é derivada dele. Então as coisas aconteceram muito juntas ali, né? Então teve uma adoção inicial, mas agora tá vários processos sendo revisitados lá, né? E é interessante que o Brasil tem se aproveitado dessa experiência europeia também. Claro que as características do mercado são bem diferentes, né? Em termos, a Europa tem muito mais dispersa, né, em termos de instituições financeiras do que o Brasil, que é muito mais concentrado, né? Mas a regulação aqui tem levado bastante em consideração esses aprendizados lá também, né? Então agora o México está fazendo um movimento regulatório, o Canadá também. Os Estados Unidos a gente não tem percebido, assim, né? Lá o movimento de padronização, a gente acredita que vai ser muito mais puxado por oportunidades de negócio do que por um banco central regulador, assim, né? Então,
Pelo menos é assim que a gente está enxergando, fazendo a leitura do mercado e levando a nossa oferta, não para ajudar a empresa a se tornar, o banco, né, a se tornar compliant, e sim a incentivar o banco a aproveitar as oportunidades de negócio que a padronização pode gerar. Podem gerar. Uhum. Legal. Mas nos Estados Unidos, se eu não me engano, o volume de bancos nos Estados Unidos é tremendo, né? Então, essa descentralização lá já existe, em tese, não precisa haver talvez mais incentivos para tal. Legal, Kleber, que história bacana. Uma aula aí, né? Às vezes é um assunto bem específico, né? Assim, quando a gente pensa nas APIs, nas integrações. Assim, se a minha mãe perguntar o que a Sensidia faz, assim, cara, quanto tempo você tem, né? Vamos ver ali, né? Qual que é o vocabulário certo da maneira... E, por outro lado, quando você fala com o público técnico, né, bicho, ele já quer saber se, né, pô, é o REST, é a API, é todo o jargão das integrações ali, né? E aí, assim, então tem desde, né, dessa trajetória de construir um business, né, em cima, né, de uma solução de arquitetura, né, bem infraestrutura de software, assim. E aí, essa trajetória empreendedora de tentar perceber, né, onde estão as oportunidades, tentar buscar. E é um orgulho, né, para nós brasileiros, né, saber Sem que dúvida. tem uma empresa como a Sensidia, que não está no radar da grande mídia aí, mas está fazendo um baita de um trabalho nos bastidores, né? Cara, isso é muito bacana. Parabéns, viu, Kleber, e toda a equipe da Sensidia, né? Muito legal. E eu quero saber como é que você se atualiza, né? Porque, obviamente, pelo jeito tu é geek raiz, né? Eu sou bem... eu sou da turma nerd ali. Quando senta, o pessoal começa a falar alguma coisa e fala, me convença. Como eu me atualizo? Mas como é que você se atualiza, né? O que você gosta de ler? Como é que você faz? Assim, eu tenho tentado também fazer essa trajetória de tech para business, né? Então, assim, aí tem desde quais são as principais dimensões, né? Assim, estamos falando de tanto a parte de estratégia, de modelos de negócio, de produto e de transformação em pessoas, né? Então, essas são algumas das dimensões que, né, me chamam muito a atenção. E aí, assim, para cada um dessas dimensões tem fontes diferentes, assim, até dos assuntos mais gerais, né? Então, assim, eu ouço muito podcast de empreendedorismo, assim, as histórias que vocês contam aqui, assim, eu costumo ouvir, acho bem legal. Pô, de cada história a gente, né, consegue tirar lições, assim, e sempre fazendo a reflexão, isso já aconteceu comigo, em que situação eventualmente eu posso, né, aprender com isso e usar no nosso dia a dia, assim, né? Hoje os principais sites têm newsletters, né? Então eu assino, sei lá, Morning Brew, TechCrunch, né? Então eu recebo esses newsletters com as notícias principais, né? Então, hoje, por exemplo, como a gente fez essa rodada de investimento, cara, estou recebendo bastante newsletter de fundraising, né? Então, cara, tem um monte de veículo específico. Assim, nos Estados Unidos, o mercado de venture capital, ele é muito gerador de trend, gerador de conteúdo, assim, né? Então, a product-led growth. Cara, se for na Bessemer e na OpenView Ventures, né, que são 2 fundos americanos, tem muita história, informação sendo contada com relação a isso, né? Tem o Thomas Tungus, da Redpoint Ventures, né? Sim, o conteúdo dele é espetacular. Animal, né? Aqui no Brasil temos várias referências também, né? Pô, a Astela, o Edson Rigonati, assim, tem vários caras que são incríveis, assim. Então, mas dependendo do assunto, são fontes diferentes, né? Para pessoas, por exemplo, cara, Adam Grant, então gosto muito dos conteúdos dele. HBR também, né? Então tem sempre como transformar a cultura, tentar não deixar tão artesanal e como que a gente consegue fazer isso em escala, né? Então a HBR traz muitos artigos interessantes que eu vejo com frequência. Sim. E assim, a provocação de literatura e alguns livros também ali, né? É legal. Muito bacana. Rendeu, hein? Ou se rendeu. Não, e um papo bem legal. O Kleber, ele vem trazendo conteúdo numa toada, cara. Não, gostei, cara. Parabéns mesmo pela... Muito bom, show né? de bola. Espero que você tenha gostado, espero que o público também tenha gostado e possa
se inspirar em mais uma história aqui de um empreendedor brasileiro que está construindo uma super história no exterior. Um baita time aí, né? Levando o nosso... Brasilzão. Brasilzão, agora ele falou, né? Para a Copa do Mundo. Pois é. E quem ganha a Copa do Mundo esse ano? Bicho, o Brasil faz muito tempo que não joga contra países europeus, né? Então tá meio incerto ainda. Tá enigmático. Tá certo. E engraçado, eu tava na Sensid antes de vir para cá, né? E tava algumas reuniões hoje cedo. Eu falei, vou lá na Superlógica agora à tarde, vamos gravar o Superlógica Talks. Aí uma reunião de 4 pessoas, 3 pessoas, pô, eu ouço lá, tal, eu já vi a versão do TK, o episódio do TK, legal, do Sense Data, né? A Sense Data. O Matheus. Muito legal. Poxa, que legal. Bom, tá vendo? Aí, ó. Tá alcance aí, ó. Obrigado. Muito bom. Kleber, brigadão por ter vindo hoje com a gente. Uma honra aqui. Foi uma honra. Show de bola, imagina. Obrigado. Tenho orgulho saber que você tá aí, né, desbravando aí um mundão aí com a tecnologia brasileira. Bom, né? Primeiros passos, né? Vamos lá. Quem sabe daqui uns anos eu volto aqui pra... Isso, aí você vai contar pra gente. Chegou na Ásia ali já. Então, aí você traz a taça. Os próximos tropeções, né? Importante também. As lições ali no meio do caminho. Legal. Tropeção importante não, agora com o tamanho que ele tá, pois dói. Mas é diário, é diário, né? Isso é diário. Legal. Mas legal. Beleza? Kleber, muito obrigado. Muito bom, pessoal, gente. Obrigado. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você conhece outro empreendedor tão legal assim quanto o Kleber, poxa, comenta aí no vídeo para que a gente traga a pessoa, senta aqui na mesa, eu e o Okuma vamos espremer ele aqui para tirar as histórias, né, de empreendedorismo e para que sirva de referência para vocês, tá bom? Se você curtiu, clica no sininho, curte aí e compartilha, beleza? Pessoal, obrigado. Valeu, gente. Tchau.